Olá pessoal, agora a gente vai iniciar o conteúdo plano. Então a gente viu no conteúdo anterior que era reta no espaço tridimensional, ok? Agora a gente vai trabalhar a ideia de plano. Então eu coloquei aqui uma figura que vai representar um plano, eu coloquei pontilhado aqui um exemplo de um plano. E vai lembrar que isso daqui, ela vai para o infinito, mas a gente colocou aqui de forma limitada, apenas para compreensão. Então nós temos aqui um plano, foi chamado de alfa, só para a gente ter uma noção do que seria isso no espaço tridimensional. Então, aí a gente vai trabalhar matematicamente isso, e não geometricamente. Então, no caso aqui, nós temos dado um plano alfa. Como é que a gente consegue determinar uma equação que expressa este plano? Então, a ideia o que é? Da mesma forma que a gente trabalhou reta, a gente quer saber quais são todos os pontos desse plano. Pronto. Se a gente determinar quais são todos esse plano, quais são todos os pontos, a gente estará determinando quem é o plano. Ok? Então, nesse caso aqui, é esta a ideia principal, determinar os pontos do plano, ou seja, pelo menos de forma genérica. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente tem que conhecer um ponto desse plano. Então vamos lá. A primeira que a gente vai ver, a equação chamada vetorial do plano. Então, dado um plano aqui, já não precisa a gente desenhar no espaço tridimensional, mas a gente tem que saber que está lá, no plano, no espaço. E aí, então a gente vai pegar aqui um ponto A e dois vetores. Detalhe, o ponto A pertence ao plano, que a partir daí você consegue determinar, com outras ferramentas, todos os pontos desse plano. Como? A gente já sabe que um certo ponto é a soma de um ponto mais um vetor. Um ponto mais um vetor vai dar um ponto. Ok? Só que isso a gente viu que um ponto mais um vetor, pegando todos os múltiplos desse vetor, vai dar uma reta paralela a esse certo vetor. Só que agora a gente quer determinar todos os pontos de um certo plano. Então, primeiramente, a gente vai pegar um ponto pertencente ao plano, dois vetores que têm as seguintes características, duas características, quais são? Primeiro, paralelos ao plano, eu coloquei até aqui, representantes que estão no plano, U e V. E no caso, o que mais? Eles têm que ser linearmente independentes, ou seja, não tem que ser paralelos entre si. Se forem paralelos entre si, você vai conseguir determinar apenas uma reta. Então, são essas as duas condições desses dois vetores, que são chamados de vetores diretores do plano. Então, o que são dois vetores diretores? São dois vetores que são paralelos ao plano, mas linearmente independentes entre si. Então, a gente vai pegar um ponto qualquer x aqui neste plano que vai representar todos. A gente vai ver que com este ponto e com esses dois vetores, a gente consegue fazer uma soma de um ponto com estes vetores que vai dar esse ponto genérico x. Tá bom? Então foi colocado este exemplo aqui. Então nós temos aqui o ponto A, aí somando o vetor quem? Eu tenho o vetor U e o vetor V. No caso aqui, regra do paralelogramo, Você vai ter este vetor que é o chamado de lambda U, ou seja, um múltiplo do U, Aí eu pego um múltiplo do V, μV, aí somando esse lambda U com esse μV, vai dar esse vetor que é a diagonal aqui, tá bom? Regra do paralelogramo. Vai dar o x. Então, x vai ser igual a quanto? Um ponto que eu conheço e um múltiplo de um vetor diretor mais um múltiplo do outro vetor diretor. Se esse ponto, por exemplo, está mais para cá ou mais para cá, você pega um múltiplo aqui, um lambda menor, a mesma coisa para o μ. Se esse x está para cá, por exemplo, desse outro lado, eu pegaria um múltiplo de u positivo e eu pego no sentido contrário para cá. Aí eu faço sempre a regra de um paralelogramo. Então, qualquer ponto que está neste plano alfa, não importa o local onde ele esteja, esse x, Eu coloquei apenas um exemplo, mas espero que fique claro a ideia de que qualquer ponto deste plano sempre vai ser o quê? A soma de um ponto conhecido mais o quê? O múltiplo de dois vetores paralelos a esse plano e linearmente independente, ou seja, a soma de múltiplo de dois vetores diretores desse plano. Então, essa vai ser a nossa equação vetorial do plano.
Vamos verificar aqui. Então, o ponto x, como foi comentado, é o ponto A mais lambda u mais μv. Está aqui, cadê? Geometricamente? Aqui. Tá? Bem aqui assim. Okay? Onde lambda e mi pertencem aos reais. Daqui para frente, não há necessidade da gente dizer que lambda e mi são números reais. A gente pode suprimir essa informação. Então, aqui nós temos a equação vetorial do plano alfa. Alfa, 2 pontos. X genérico, que representa todos os pontos do plano, é o ponto conhecido, mais lambda u, vetor diretor, mais μv, o outro vetor diretor. Ok? Então, para a gente determinar a equação de um plano, a gente substitui o valor para A aqui, certo? O valor para U e o valor de V, assim como a gente viu na equação vetorial da reta. Então, vamos passar um exemplo aqui? Então, vamos lá. Então, determine uma equação vetorial do plano alfa que passa pelo ponto J. Opa, ponto J, eu preciso de um ponto, foi dado aqui então. Tá? Um ponto J, o que a gente precisa mais? 2 vetores linearmente independentes entre si e paralelos ao plano. E o que mais que ele falou? Então, e é paralelo ao vetor T, opa, então esse vetor T é um vetor diretor. E ao eixo OZ. Ao eixo OZ, o que significa isso? Eixo OZ, eu tenho que pegar um vetor relacionado a essa ideia. Então, vai ser qual o vetor? O vetor que tem a direção e o sentido positivo do eixo OZ é justamente o vetor K. Ok? Então, pode lembrar, a gente sempre procura escrever aqui tudo que a gente precisa para determinar a equação de um plano. Um ponto A pertencente a alfa, você vai lá, se tiver vários, escolhe um vetor U, que é paralelo a alfa, e um vetor V paralelo a alfa. Apesar de eu não ter colocado aqui, mas U e V são linearmente independentes. Então, vamos lá? O J pertence ao alfa. Então, o J aqui, ó, o nosso A vai ser o J. Né? O outro, o T, que foi dado aqui, ele disse que é paralelo. Então, é paralelo a alfa. Então, a gente vai colocar direto aqui embaixo que o U vai ser esse vetor T. Então, o A, o ponto A é o J, só está faltando quem? O segundo vetor diretor. Né? E aí deu essa outra informação aqui. OZ é paralelo a alfa. Então, o vetor K ele é paralelo a alfa também. Certo? Então, o vetor que é paralelo a alfa é um vetor diretor de alfa. Então, ficaria assim. V é o terceiro vetor. Tá? Então, cada informação dessa daqui trouxe tudo que a gente está precisando. O quê? J pertencente a alfa, então essa informação trouxe ao ponto que a gente precisa. T é paralelo a alfa, um vetor diretor. E por último, né, aqui, ó, esse cara aqui, né? OZ é paralelo a alfa, que trouxe no vetor K paralelo ao plano alfa. Pronto, substitui esses três caras aqui, que no caso, ó, menos 3, 2 e menos 1 é o ponto A. Mais lambda que multiplica o primeiro vetor diretor, que no caso aqui está na forma cartesiana, né? 2 menos 1 e 3, aqui direto. E o vetor K, que é o segundo vetor diretor do plano, 0, 0, 1. Ok? Então, tá. Então, nesse caso aqui, a gente vai para onde? Assim como a gente trabalhou lá em equação de reta, a gente tem outras formas de se escrever o plano. No caso aqui, a gente vai trabalhar 3 apenas, tá? Então, o primeiro foi equação vetorial. E vamos para onde? Para a chamada equações paramétricas. Detalhe, de forma muito similar como foi feito na equação da reta. Ou seja, você vai lá e atribui agora, né? Você conhece, ó, você vai lá e conhece o ponto A, vai ser dado aqui, ó, o ponto A, né? X, Y, 0, Z, 0. Um vetor diretor, são 3 valores numéricos também, A, B e C. O outro vetor diretor, MNP, certo? E o vetor, o ponto genérico. Pronto, a gente vai lá e substitui na equação vetorial, né? Na equação vetorial. Então, substituindo o ponto A, o ponto X, os dois vetores diretores na equação vetorial, né? Que é esta daqui. Então, você vai lá e substitui aqui, ó, nesse ponto A, no vetor U e no vetor V e mais o ponto X. Pronto. Você vai lá, faz o quê? Desenvolve tudo isso daqui, ok? Ó.
faz a somatória das respectivas coordenadas, nós temos aqui, e aí você iguala x igual a esse primeiro coordenada, y igual a segunda e z igual a terceira. Pronto. Tá? Basicamente, é como se a gente tivesse o quê? Aqui, ó, essa parte aqui seria, enxergando, seria a equação de uma reta. Você acrescenta mais um vetor aqui, vamos dizer assim, a equação de uma reta, você tem a equação do plano o quê? Do plano alvo, né? Então estas são as equações chamadas equações paramétricas do plano alfa. Visto isso daí, vamos fazer o quê? Um exemplo para determinar as equações paramétricas de um plano alvo, tá? Então sempre vale lembrar que a gente precisa de quê? De um ponto e dois vetores diretores, tá bom? Então vamos lá, quais as informações que nós temos aqui. Então, determine equações paramétricas do plano alfa que passa pelo ponto A. Então nós já temos um ponto, falta dois vetores diretores. E é paralelo ao vetor W e a reta S. Ok? Então aqui nós temos três informações dadas, então tende a direcionar a quem? Aos três valores que a gente está precisando. No caso, um ponto e dois vetores diretores. Então vamos lá? Então o ponto A vai ser o H, dado no problema. Aqui. Ok? Que é o único ponto que pertence ao plano alvo. Na sequência, a gente precisa de quê? De um outro vetor diretor que é paralelo ao plano. Então foi dado que o W é paralelo. Então só tomar cuidado, ó, o vetor W nós temos 5i menos 2k. Não apareceu o J, significa que é mais 0J. Ou na forma analítica, nós temos 5, 0 e menos 2. A forma analítica sempre é a mais apropriada, né? Porque ela é mais limpa, né? Não envolve tantos vetores. Tá? Esta equação aqui temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque sempre esta equação aqui, ó, ela está em qual forma? Na forma simétrica, né? Então, o que ele disse? Que o plano alfa é paralelo à reta S. Se ela é paralelo à reta S, significa que o vetor diretor da reta S é um vetor diretor do plano. Ok? Tá? Porque a reta é paralela ao plano. Tá? Então, qualquer que seja o vetor ou uma reta paralela ao plano, você vai lá e pega, nesse caso aqui, o vetor diretor de S. Tá? Então, aqui, ó, alfa paralelo ao plano S, então V vai ser igual ao vetor diretor de S. Mas vamos tomar cuidado aqui, né? Com o que? Primeiro, aqui é x menos o menos 1 sobre 2, ajeitando aqui. Mas não há necessidade porque eu quero apenas o vetor diretor, basta a parte onde está o denominador, né? No caso aqui, ó, aparece o y, então qual seria o denominador? É y sobre 1, ok? E neste caso, aqui tem um pequeno erro, tá? Vamos ajeitar aqui. Aqui é z, tá? Então deixa eu ajeitar aqui. Pronto, então no caso aqui nós temos menos z mais 5 sobre 3. Tá? Só que na equação, na forma simétrica, a gente tem que saber que é sempre assim, ó, vou colocar a parte final, é igual a z menos z0 sobre c. Ok? Porque antes é x menos x0 sobre a e y menos y0 sobre b. Então nesse caso aqui, ó, o coeficiente do z não pode ser outra coisa que não seja a unidade. Bem aqui está o número 1, bem aqui. É o número 1, é o número 1. Tá? Então tem que ficar claro que bem aqui está o número 1. Né? Então se aparecer o menos 1, a gente vai ter que ajeitar aqui da melhor forma. Caso você queira o quê? Ajeitar, se estiver quase na forma simétrica, você ajeita para a forma simétrica e automaticamente você já tem o quê? O vetor diretor. Aqui as coordenadas dele, do vetor diretor, da reta S, no denominador dessa expressão. Tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer direto. Ó, eu fiz aqui, ó, coloquei esse menos em evidência e passei para o denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vai ficar menos aqui, vem para cá, e aqui esse é menos, é mais 5, então vai ficar menos 5. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, tá? O menos aqui, ou seja, se eu colocar esse menos para cima, vem menos e mais. Ok? Então tá, é como se colocasse em evidência e passasse dividindo o menos 1.
Então, ou caso não achou tão apropriado esse desenvolvimento, que nem sempre ele é apropriado, por exemplo, se aqui aparecesse o número menos 10, aí você não pode pegar só o menos e passar para o denominador. Então, uma forma apropriada é sempre encontre dois pontos, e faça a diferença entre eles, aí você tem um vetor diretor. Mas nesse caso aqui, como era a unidade só que negativa, aí nesse caso foi possível fazer desse jeito aqui, ok? Tá? Mas qualquer outra dificuldade, tá? Um coeficiente diferente do 1 ou do menos 1, sugiro encontrar dois pontos. Então vamos lá. Então agora, esse aqui está nessa estrutura. Então nesse caso aqui, 2, 1 e menos 3 vai ser o nosso vetor diretor. Aqui, ó, nosso vetor diretor. Pronto. Tá? Então, se a gente já tem agora um ponto, um vetor diretor, o segundo vetor diretor, a gente vai lá e faz o quê? Aqui, substitui direto, né? Substitui 6 menos 2 e 0, aqui, ó, 6 menos 2 e 0, tá? Aí depois o coeficiente do lambda, aqui direto, vai dar igual a quanto? Tá? Podia ter colocado aqui a equação. Então, é igual a quanto? 5, 0 e menos 2, ó, 5, 0 e menos 2. E o coeficiente do μ é o segundo vetor, né? São as coordenadas do segundo vetor, 2, 1 e menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, 2, 1 e menos 3. Pronto. Tá? Apenas desenvolve, a primeira equação conserva do jeito que está. Aqui multiplica por 0, não aparece o lambda, e 1 vezes μ. E aqui também aparece o 0, nós temos o 0, não aparece aqui. Tá bom? Eu só coloquei aqui só para a gente ver aqui, tá? Para ficar fácil da gente visualizar o quê? A gente visualizar que aqui são as coordenadas, deixa eu colocar mais para cá, tá? Aqui. Direto, né? As coordenadas de um ponto, ó, 6 menos 2 e 0, tá? Aqui, esse cara aqui, ok? 5, 0 e menos 2, que fica bem aqui, ó, fica bem aqui, tá? 5, 0 e menos 2, e por último, o 2, 1 e menos 3, aonde? Aqui, 2, 1 e menos 3, tá? Poderia ter feito direto, dado um salto daqui para cá, ok?